Um café doce, ácido, com muito ou pouco corpo. Se você ouve essas coisas e fica totalmente boiando sem saber o que são essas características, este é o vídeo perfeito para você. Hoje eu vou te ensinar um experimento muito simples para você aprender a distinguir características do café como acidez, doçura e amargor. Então já vai deixando seu like e me acompanha em mais um vídeo. Se você está começando agora no mundo do café especial, provavelmente ao comprar os seus cafés você já deve ter observado na embalagem descrições como um café com uma doçura intensa, um café com uma acidez crítica, um café com um corpo licoroso, aveludado. Como vocês podem ver aqui, normalmente vai aparecer numa escala, às vezes aparece num gráfico, acidez tanto de tanto, corpo tanto de tanto, às vezes na descrição do café, mas enfim. Se você sempre ficou perdido em todas essas coisas e não sabe bem diferenciar essas características, então neste vídeo eu vou lhe ensinar com um experimento muito prático para você fazer rapidinho aí na sua casa para começar a diferenciar essas características do café. Então, o que são as características na teoria? A doçura do café, ela está relacionada à presença que esse café tem ao gosto natural de o café como uma fruta vai ter. Por exemplo, quando a gente fala de doçura, normalmente o nosso corpo, a nossa mente está acostumada ao açúcar. Aquela doçura artificial, entre aspas, que é a doçura causada pelo açúcar. Mas não, o café é uma fruta. E o que é uma doçura de fruta? Você vai comer uma maçã, você vai comer uma uva e ela tem ali a sua doçura natural. Você não precisa botar açúcar na maçã. Ela tem frutose. Enfim, então o café ele também é um fruto. E por isso o café ele tem também a sua doçura natural, que é o gosto do próprio café. Então cafés muito doces, eles tendem a valorizar bastante o gosto do próprio café e aquela doçura de fruta mesmo. Então normalmente, quando você vai tomar um café doce, você percebe logo de cara. Nas papilas gustativas, a doçura ela é o primeiro contato que você vai ter, que você vai sentir na ponta da língua e que ele vai passar para a sua garganta. Você vai sentir ele durante a língua, no meio da língua e na finalização. E um experimento que eu gosto muito para testar a doçura de um café, eu recomendo vocês fazerem, é sempre tomar um gole d'água depois. Toma ali o café e depois toma um gole d'água, porque às vezes eu vou beber água e a água tá doce. Parece que tá com açúcar na água, e nisso aí eu sei que o café tem bastante doçura. Então a doçura normalmente é a primeira impressão que você vai ter do café. Ela passa na ponta da língua e ela fica. A acidez é minha característica preferida e a característica que é valorizada por bastante gente. Então a acidez ela é do azedo, né? Aquele azedo, mas não é aquele azedo ruim. É, mais uma vez, imagina aí uma uva, né? Aquela acidez de uma fruta, de uma tangerina. E às vezes algumas acidez mais específicas. Depois eu vou fazer um vídeo tratando só sobre os tipos de acidez, os tipos de doçura e etc. Mas hoje vamos focar no geral. Então a acidez ela é aquela que normalmente ela vai cortar a doçura e ela vai se espalhar para o canto da sua boca, por aqui por baixo. Então você tem um café ácido e com doçurazinha equilibrada. Você vai tomar seu café, você vai sentir na ponta da língua aquele gosto do café e logo em seguida o gosto desse café já vai começar a se espalhar aqui pelos lados. Aqui pela lateral da língua e por debaixo. E aí você começa a sentir uma salivação, você começa a sentir aqueles gostos relacionados a frutas amarelas, algumas notas que carregam algumas dessas características. Então a acidez ela é muito interessante, ela normalmente ela quebra ali e ela se expande. Ela vai para as laterais, ela vai para o resto da boca para você sentir. A acidez para mim, é muito deliciosa, muito gostosa. E o corpo está diretamente relacionado à textura e ao peso que o café vai ter na sua boca. Então, por exemplo, você vai tomar água e você vai tomar leite. Não é a mesma textura. A água você toma ali, você mal sente que ela passa pela sua boca. Enquanto o leite é uma coisa pesada na boca, ela é cremoso até. Então, isso é o corpo do café. Às vezes o café ele tem um corpo chamado corpo aveludado, que é esse corpo bem suavezinho, bem tranquilo, que parece que você está lambendo um tecido de veludo. É quase nada, mas você sente que alguma coisa passa pela sua língua, pela sua boca. E esse é um café com corpo bem suave. Às vezes você tem aquele café com um corpo mais licoroso, que aí já pega mais uma coisa mais concreta, né? Uma presença, ele traz ali uma presença na boca. E às vezes o café tem até um corpo que pode se chamar de cremoso, que é um café bem mais parecido com leite. Às vezes você faz, por exemplo, um cafezinho aqui na moca, e o café da moca ele é bem pesado. Ele é um café bem presente mesmo. Aí você toma, você realmente sente ali o café passando. Então,
Dito essas teorias, falado agora nessas características na teoria, vamos para a prática. Eu vou fazer e mostrar para vocês um experimento muito rápido que vai ajudar você a discernir sobre essas características. E para isso a gente precisa aprender um pouquinho de lógica da extração do café. Então eu vou começar a trazer alguns vídeos explicando mais, mas hoje eu vou trazer de uma forma mais resumida. Quando a gente está passando o café, o que acontece? Quando a gente bota ali o café no filtro e taca água no café. O café, diante de diversos estudos, foi-se observado um padrão sobre a forma como o café ele é extraído. A primeira coisa a ser extraída no café é a acidez. A segunda coisa é a doçura e o corpo. E a última coisa é o corpo e o amargor. Então, começa ali com a acidez separada. Na segunda, ele começa a extrair a doçura, que normalmente está ligada com o corpo. Cafés mais doces normalmente têm um corpo mais presente, mas isso não é regra. E ali, no finalzinho, nas últimas extrações, é onde o corpo está sendo formado, mas também está vindo o amargor. E vale ressaltar que o amargor ele não é necessariamente uma coisa ruim. O amargor não é aquele amargor de queimado. Esse sim é um gosto que a gente quer sempre evitar. Um gosto de carvão, um gosto de cinzas, aquele gosto de café super torrado no mercado. Não. O café, gente, ele é amargo. Ele tem ali um amargorzinho, mas é um amargor suave. É um amargor gostoso, um amargor que assenta normalmente junto ali com o corpo e a doçura. Mas os cafés de especialidade, os cafés muito especiais, às vezes é um amargor tão suave que ele não incomoda, você não sente. Você praticamente diz que o café não tem nada de amargor. E normalmente a gente vai dizer que o café não é amargo, mas ele é amargo, mas é um amargor que é tão suave e tão harmônico com o resto do café que a gente mal nota. E quando a gente fala, não, esse café tá amargo, não, tô sentindo um amargorzinho aqui no final, normalmente a gente tá falando da adstringência, né? Aquele gosto ruim, aquele gosto que quebra a harmonia, ou então aquele amargor de queimado mesmo. Mas sim, o café ele tem amargor, e aí tá o problema, porque esse amargor, se é muito extraído, ele deixa de ser um amargor harmônico, uma coisa suave, e começa a ser uma coisa presente que tira o sabor do resto do café. Então, agora a gente pode entender mais ou menos o tempo, como ele influencia no café. Se um café ele passa muito rápido, ele vai ser muito ácido, porque a acidez é a primeira coisa a ser extraída. Então não vai dar tempo do café extrair doçura nem corpo suficiente, vai ser um café aguado e muito ácido, o chamado café subextraído. Se o café demora muito para passar, ele vai ser um café amargo e pesado na boca, porque a última coisa a ser extraída na lógica da extração é o corpo e o amargor. Então, o ideal quando a gente vai trabalhar no café é achar um meio termo que equilibre tudo. Acidez, doçura e corpo. E o amargorzinho ali bem no final. Então é isso que a gente sempre tem em mente na hora de extrair um café. E por isso a gente trabalha com tempo, toma cuidado no tempo com que o café passa e na quantidade de despejos. Porque um café que ele passa todo ali de uma vez num despejo só, ele tende a ficar um pouco mais ácido. Por quê? Porque ele não tem corpo. Porque não teve tempo suficiente ali para ele gerar um corpo, e aí ele fica muito ácido. Ou então um café com muitos despejos pode ficar mais amargo, porque tem bastante corpo, foi feito diversas vezes, a água passou para aquele café e esse processo de extração foi sendo, esse processo de extração ele foi sendo prolongado ao ponto que deu tempo do café gerar corpo e talvez amargor. Enfim, a gente vai tratando isso aos poucos, em alguns vídeos, sempre que surge uma oportunidade eu vou falando, um pouquinho mais, tratando. Mas vamos agora direto para o experimento. Para isso você vai precisar de 3 xícaras, e eu estou aqui com 3 xícaras iguais. E eu já preparei aqui a minha balança, já deixei o café moído e o V60. A água também aqui já está pronta, né? Se você não tiver o V60, você pode fazer com melita mesmo, mas aí dá uma engrossada um pouquinho mais na moagem. Então, como é que vai ser feito esse experimento? Basicamente, a gente vai pegar o café e vai colocar nas 3 xícaras. Vamos fazer um despejo, cada um em uma xícara. Por quê? Qual é a lógica? O primeiro despejo vai ser mais ácido, porque é a primeira coisa a ser extraída. O segundo, e também vai ter pouco corpo. O segundo, ele vai começar a ser um pouquinho mais doce e vai ter uma presença maior de corpo. E o terceiro vai ter mais corpo e vai ficar um pouquinho mais amargo. Essa é a ideia para você tomar cada um desses cafés e você começar a sentir a diferença, do amargor, da acidez e da doçura. Enfim, vou mudar a câmera aqui para a gente fazer o experimento na prática. Bom, então eu já adiantei aqui bastante coisas, o filtro já está escaldado, a água fervida, o café moído.
E aqui eu vou usar 12 gramas de café para 180 ml. E o interessante é que seja um café fresco, né? Porque o café fresco, as características são bem mais presentes, bem mais perceptíveis. Se eu coloquei 12 gramas de café para 180 ml de água, então dividindo vai ficar 3 despejos de 60 ml. Então aqui a gente tem a primeira xícara e eu nem vou me importar tanto com o tempo. Vou deixar passar até o final. Então já vamos começar aqui. Colocar 80 ml. Perdão, eu quis dizer 60. Acabei passando um pouquinho, então para ser justo eu vou botar 75 ml em cada. Vai ficar uma proporção um pouquinho maior, mas não tem tanto problema. Então olha só, terminou aqui de passar já. Agora deixa essa xícara para lá. Vamos pegar outra xícara. Agora vamos fazer o segundo despejo. Botar aqui mais 75 ml. O tempo começou aí a contar sem querer, apertei errado. Mas deixa passar aí. Prontinho, secou aqui. E agora vamos para a terceira xícara. Terminou de passar aqui e com isso a gente tem 3 xícaras com a mesma quantidade de café, mas cada uma extraída em um ponto diferente da lógica da extração do café. Agora eu vou voltar a câmera para mim para a gente fazer a degustação. Tô de volta aqui com as nossas 3 xícaras. Deixei esfriar aqui só um pouquinho, né? Para ser justo, porque se o café estiver muito quente, a única coisa que eu vou perceber é o calor dele. E aí, enquanto esfria aqui mais um bocadinho, eu vou tratar de outro tema que é justamente a temperatura. Uma água muito fria tem menos potencial de extração. Então isso ajuda o café a ficar mais ácido ou às vezes subextraído. Então quanto mais frio o café ficar, mais você vai perceber a acidez dele. E normalmente as notas sensoriais também. Enquanto quanto mais quente o café ficar, mais potencial de extração ela tem. Às vezes o café pode ficar sobre-extraído e trazer muito amargor. Então já fica também essa dica. E vamos aqui para a degustação. Por ordem, né? Essa aqui é a xícara da acidez, essa da doçura e essa do corpo / amargor. Então vamos lá. Bom, é acidez pura basicamente isso aqui. As notas sensoriais estão muito claras. E o corpo muito, muito fraquinho. Tá bem aquoso, por assim dizer. Minha nossa, a acidez está muito forte. E eu gosto. Eu não vou mentir, mas tá muito forte e bem notável. Tá de cara que é a acidez. E eu percebi que eu esqueci a água para poder ser justo o teste do paladar. Só um momentinho que eu venho pegar água. Limpei o paladar. Vamos jogar a acidez aqui pro lado. A xícara do meio é a xícara da doçura. Vamos perceber. Até o cheiro dela tá mais doce. Essa xícara aqui, o cheiro desse café, ele já tá um pouquinho assim, mais complexo. Parece que ele tá mais completinho. O café tá mais redondo. Só pelo aroma dele parece um aroma mais completo. Aqui parece que tá faltando alguma coisa e realmente tá. Minha nossa. Bem doce. Esse daqui eu tomo e eu sinto o gosto do café na hora. É realmente como eu disse. Eu tô sentindo na hora o gosto do café. Ele já bate aqui e fica. A acidez tá bem fraca aqui. A acidez, ela tá até que meio que subtraída, tá meio ruim a acidez desse café, por assim dizer. Parece que ela não tá completa, basicamente, né? Mas existe, mas tá presente. Porque esse aqui a gente tá pegando o caminho do meio, né? Da acidez, entre a acidez e a doçura. Mas a doçura de longe tá de cara. Quando eu tomo aqui, eu não sinto doçura, como eu disse. A acidez foi logo, explodiu aqui na minha boca. Já esse aqui eu tomei. E a doçura foi bem presente, o gosto do café mesmo, as notas sensoriais, principalmente de chocolate, né, de caramelo dele, já veio logo de cara pra mim. Isso aqui é um café bem mais completo. E agora vamos pra xícara do corpo / amargor.
mais uma vez, é um aroma que tá deixando a desejar. Não tem muita coisa aqui. Cara, que ruim. Nossa, cara, esse finalzinho aqui, esse restinho tá só o amargo. O corpo dele, tipo, realmente tá presente. Realmente dá pra ver que ele tá pesando na boca, mas tá de um jeito ruim. Cara, que estranho. É um café que não tem nada. Não é doce, não tem acidez. É só uma água fazendo peso na boca e amargando a garganta. Então é isso. Como mostrado na prática aqui, esse experimento ajuda bastante você a entender as características do café. Só você fazendo mesmo para você testar, para você ver na prática. Mas, mano, é muito clara a diferença entre esses três cafés. Muito clara mesmo. E de longe o café mais tomável é o do milho. Porque esse aqui é o café mais equilibrado. Ele pegou ali o finalzinho da acidez, entrou na doçura e começou a pegar um corpo e um pouquinho de amargor. Então esse aqui de longe é o mais equilibrado, o mais completinho, o mais gostoso. Cara, bom mesmo, ficou até bom. Mas eu não vou descartar o primeiro e o terceiro despejo e fazer só um segundo. Por isso a gente faz todos os despejos, que aí junta tudo isso aqui que fica perfeito, maravilhoso. E esse aqui eu também tomaria. Tá meio subtraído, mas eu sou um fã de acidez. Então eu tomo tranquilo isso aqui. Isso aqui é um suco de acidez. Faça esse experimento. Eu te juro que você não vai se arrepender e que depois desse experimento você não vai confundir mais o que é acidez, doçura, corpo e amargor no café. É impressionante a clareza que esse experimento traz para você. Então, se esse vídeo contribuiu na sua jornada no mundo do café especial, te ajudou a entender, não esqueça de compartilhar com algum amigo, com alguém que não entende bem ou alguém que está começando junto com você, ou que você indicou nesse mundo do café, para entender essas características e aprender a apreciar mais que o café tem. E se você quer aprender mais sobre café, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, e é isso. Eu fico por aqui, até a próxima e tchau!